Bom dia a todos que vêm até nossa casa, Centro Espírita Bom Nestor, também aqueles que nos acompanham pela internet, sejam bem-vindos, nos unindo virtualmente, né? Antes da gente iniciar a palestra, vou dar os recadinhos que a gente sempre tem, né? Sobre os trabalhos da casa. A gente faz aos domingos, tem 4 trabalhos principais, né? Começa às 9 horas, o trabalho de assistência espírita cristã. Também às 9 horas a gente tem o trabalho de educação espírita para as crianças, né? Evangelização infantil. Às 9 horas também a gente abriu um curso de iniciação ao espiritismo, então para aqueles que quiserem conhecer, se juntar à casa, né? Para aprender um pouco sobre a doutrina. E depois, às 10 horas, a gente tem essa palestra que a gente faz, né? Presencialmente e também transmitida pela internet. Então, quem quiser se juntar à casa presencialmente, vir aqui nos conhecer, todos os trabalhos que a gente faz são gratuitos, né? com esse desejo de transmitir os ensinamentos da doutrina, aliados aí aos ensinamentos de Jesus, né? O nosso mestre, o nosso guia e modelo. A gente fica na rua Pedro Braga, Parque Itália, em Campinas, número 130, tá bom? Então é isso, vamos fazer a nossa prece inicial, né? Para a gente poder começar a palestra. Vamos agradecer por esse momento, onde nos unimos, de coração, com pensamentos, para aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos espirituais que nos chegam, como isso é importante em nossa vida, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Agradecer aos espíritos amigos, ao nosso anjo guardião, que sempre estão ao nosso lado, nos amparando, nos inspirando, que eles nos ajudem sempre para tomarmos as melhores resoluções em nossa vida, que vai nos trazer resultados de pacificação, de progresso. Agradecemos a nosso Mestre Jesus pelos ensinamentos de amor, de humildade, de perdão que nos trouxe e continuamente nos recorda, agora também com a doutrina espírita. E ao nosso Pai, Deus Criador, que nos fez espíritos, que nos deu o dom da vida e nos concede tudo o que precisamos para continuarmos a nossa caminhada de provações e de crescimento. Obrigado, Senhor, graças a Deus. Então, convido agora o nosso amigo Alex Vieira, que vai nos fazer a palestra com o tema Conhecimento Espiritual, o que fazer. Por favor, Alex. Bom dia a todos, presencialmente e virtualmente, né? Queria agradecer o convite da casa. Sempre bom falar da doutrina espírita. E o tema de hoje, ele é para nos fazer pensar mesmo, né? Diante desse conhecimento, desse tesouro, digamos assim, que nós temos na mão, o que nós estamos fazendo, né? Para o nosso próprio aperfeiçoamento e para o aperfeiçoamento coletivo, né? Então, eu vou fazer meio que uma releitura, relembrar os conceitos, os preceitos do Espiritismo, bem básicos, né, fundamentais da doutrina, para a gente reavaliar, repensar juntos, né, como nós poderíamos elaborar melhor isso conosco mesmo, né, ou no meio onde nós estamos inseridos, já que esse é o propósito da doutrina espírita. E eu vou começar, e depois eu vou retomar também, é um poema bem profundo, do Casimiro Cunha, e esse poema está no livro Parnaso do Além-Túmulo, né? Psicografado aí pelo nosso Chico Xavier. E ele começa assim: Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É a árvore verde e farta
nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Então, Casimiro Cunha trouxe para a gente lembrar o que é essa doutrina bendita para nós, né? Então, o Espiritismo é uma doutrina filosófica, né, de bases científicas e de consequências morais, né? Tem a sua origem divina, porque quem ditou os ensinamentos da doutrina espírita foram os espíritos, né? E tem a elaboração humana de Kardec, que sintetizou, que organizou, né, todos esses ensinamentos ditados pelos amigos espirituais. Então, ele é o codificador da doutrina. Então, essa parte filosófica que vai trazer os porquês, né, vai esmiuçar, vai trazer mais clareza para nós, que é o que a filosofia até hoje se debruça, né? O porquê da vida. Por que estamos aqui? Né? Qual é o nosso papel? Qual é a nossa origem? Qual é o nosso destino? A filosofia, né, apesar de todos os avanços, não consegue explicar exatamente isso, né? A parte científica é a parte mediúnica, ela não nasceu das questões mediúnicas, as mensagens não vieram dos espíritos. Como é que funciona essa relação mundo espiritual, mundo corpóreo, né? Também vai trazer esse olhar que até então nenhuma religião conseguiu explicar, não era? O poder oculto, né? Ou o dogma das religiões tradicionais, né? Ó, tem que acreditar, é assim, né? Como eu diria, Deus disse. E pronto. O Espiritismo não, ele vai explicar como funciona essa relação, a mediunidade, né? E consequências morais, que é a parte religiosa, quer dizer, o que adianta eu ter uma filosofia, eu ter ciência, mas o que vai balizar o uso disso? Tem de ser as questões morais. E aí nós vamos resgatar o quê? Jesus. E perceber que tudo o que ele falou continua sendo a verdade absoluta. E é isso que nos vai trazer a balança, o equilíbrio de como utilizar essa filosofia e essa ciência para o nosso crescimento. Então, esses 3 pilares são muito importantes para nós começarmos a pensar, a colocar isso tudo em prática, né? Então, das manifestações espirituais, o que a doutrina espírita traz para nós, né? A natureza, a origem e a destinação do espírito. Olha que interessante. Em contato com os espíritos, o que fica claro para nós? Que nós fomos criados simples e ignorantes, a nossa natureza, que a nossa natureza primordial é espiritual e não material. Nós estamos numa experiência material com consequências espirituais, né? Então, a nossa destinação é o mundo espiritual. Então, aqui é um recorte da nossa experiência. Estar encarnado é um recorte, né? E também vai falar da relação, das relações com os espíritos no mundo material e no mundo espiritual. Vai desmistificar. Não existe uma barreira entre o mundo material e o mundo espiritual para que haja essa conexão, para que haja esse relacionamento. É através do pensamento, da vontade, do sentimento, isso vai acontecer, estando encarnado ou não esses espíritos. O que difere é que muitas vezes, estando encarnados nesse corpo mais denso, nós não percebemos essa comunicação, essa rede de relacionamento, né? Paulo, o apóstolo Paulo dizia, estamos cercados de uma nuvem de testemunhas, quer dizer, os espíritos estão aqui, encarnados ou não. Né? Ah, é para ter medo? Não. É para saber como lidar. Se eu tenho um pensamento mais elevado, se eu tenho boas ideias, bons sentimentos, quais serão minhas nuvens de testemunhas? Os bons. Eles estarão se aliando a mim, ou eu me aliando a eles, né?
Se eu tenho outros pensamentos deprimentes, né? Não tão bons, quem serão minhas companhias? Essa mesma nuvem, uma nuvem mais pretinha, digamos assim, mas é a minha rede de relacionamento, né? Que eu estou aprofundando. Então, o Espiritismo vai trazer com mais naturalidade como isso funciona. Então, ao invés de eu ficar com medo dos espíritos, eu vou fazer o quê? Mudo o meu comportamento para atrair quem? Os bons. Já que eu sei que é assim que funciona, não vou entrar em pânico. Né? Outro ponto. Dos princípios filosóficos, né? O que a gente pode trabalhar? Né? Então, é procurar responder essas indagações. De onde viemos, o que estamos fazendo aqui, quem somos, para onde vamos depois da morte biológica. Então, vai trazer essa outra tranquilidade para nós. Né? Nós sabemos a nossa origem, somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, estamos num mundo de provas e expiações, é assim que o Espiritismo fala. Nessa experiência corpórea, mas que vai ter quando eu falo para onde vamos, quais as consequências, então, o que eu aproveito dessa experiência para o meu futuro? É isso que nós temos de pensar, né? O que eu preciso melhorar para o futuro? Já que eu sei que isso aqui é determinado, né? 80, 90 anos, tem prazo de validade, né? Essa experiência corpórea. Né? Agora, eu, como ser espiritual, não tenho prazo de validade, sou imortal. A vida vai continuar. Eu tive um princípio, mas não vou ter fim. Então, qual é o meu olhar para o futuro? Né? E aí a gente vai ter também, desses princípios filosóficos, o religioso, né? Que nos orienta a como agir perante as leis divinas, agora conhecidas. A gente vai reviver Jesus. Então, como que eu tenho que viver? Vide Jesus. Está lá no Livro dos Espíritos. Qual é o nosso guia e modelo que, diante das circunstâncias da vida, dos desafios, dos dissabores que muitas vezes a vida nos apresenta, como é que eu vou me comportar? Vide Jesus. Né? Como que Jesus fazia? Acolhia. Lembra da pergunta que ele fazia para todos? O que queres que eu faça? É a pergunta do acolhimento. Quando alguém está em sofrimento, o que você quer que eu faça? O que eu posso fazer? Como eu posso contribuir? Mas não é do meu jeito. É do jeito que a pessoa demonstra precisar. Né? Qual é a necessidade dela? Né? Então, além de outros, evidentemente, então nos traz uma linha, um roteiro. A gente não quer a receita de bolo da vida? Tá aí a receita de bolo, vide Jesus. É fácil? Não, a massa desanda, né? Às vezes, enquanto o negócio cresce demais, cai da forma, porque nós estamos aprendendo a estabelecer o que? O equilíbrio, né? Naturalmente, né? Nos vencer. Então, vejamos ainda alguns elementos fundamentais ainda que o Espiritismo nos traz. Né? Conceito de Deus é muito interessante e bem diferente. Né? Então, Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. A gente sai do Deus, né, antropomórfico, quer dizer, a imagem humana, Senhor de barba, velhinho, com bastão, olhando para a gente. Não. Deus é a inteligência do universo que vai criar leis universais e imutáveis. É um Deus muito mais sofisticado do ponto de vista. Né? E se ele nos traz leis, expande também depois sua questão de justiça, que eu vou tratar um pouquinho. Então, é a inteligência, é o que a gente consegue compreender agora. É impalpável para a gente, né? Inteligência é algo mais... Nossa, como que eu vou entender Deus se eu ainda preciso tanto da matéria para me manifestar? Olha como nós estamos presos, né? Para eu me manifestar, o meu pensar, o meu sentir, eu preciso da matéria. E às vezes até estar encarnado, né? Como é que eu vou entender inteligência suprema, né? Mas
é mais sofisticado do que ter uma visão do homem. Porque quando a gente tem a visão do homem, a gente pensa do homem com defeito, né? Do homem material, que é o que ele vai falar, né? As outras. Os seus atributos é eterno, que é outro atributo difícil a gente entender. O que é eterno? Que não teve começo, que não vai ter fim. Nós conseguimos entender assim, que tem começo, mas não vai ter fim, porque nós somos assim. Somos criatura, não criador. Mas, nossa, como que não teve fim? Não teve começo? Né? Então, Deus é eterno. E é a razão da sua perfeição, da sua superioridade, dele ser um ser supremo, né? É imutável. Claro, se fosse mutável, seria como nós. Imutável é perfeito em todas as suas características, né? Então, se ele fosse imutável, as leis do universo poderiam sofrer alguma mudança, porque ele seria com a gente, incompleto, né? Imaterial. Inteligência suprema imaterial, sim, porque se ele fosse material, ele estaria sujeito às transformações da matéria, né? Único. Sim, porque se houvessem outros deuses, ele não seria o quê? Completo, né? Não seria perfeito. Teriam outros para auxiliar, deuses auxiliares. Ele é único, né? Ele é único. Todo-poderoso, quer dizer, porque ele é único, né? Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma outra coisa mais poderosa, ou poderes auxiliares, né? Isso perderia. Se a gente perde qualquer um dessas características, nós desmantelamos o que seria Deus, né? E esse, para mim, que é o mais importante, talvez para o nosso estágio evolutivo, soberanamente justo e bom, né? A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. É sabedoria que nos permite, né, que não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Será que a gente entende isso aqui? Mais ou menos assim, ó. Olha para o mundo hoje e assim, está tudo certo, justo e bom. A gente vê guerra em um lugar, fome em outro lugar, problemas políticos em outro lugar. E a gente tem assim a convicção da fé, para assim, olha, tá tudo certo, Deus. Tá tudo no seu devido lugar. Ou a gente fica desanimado, ou a gente fica com raiva. Se nós temos esses sentimentos ainda, a gente acabou não compreendendo o soberanamente justo e bom. Por quê? Cada um se desenvolve no seu tempo, individualmente e coletivamente também. As sociedades vão se desenvolver ao seu tempo. Deus dá tempo para a gente. Agora, a gente, como a gente pensa, a gente quer todo o tempo para a gente, mas o outro a gente quer que ele mude amanhã. Não, você tem que ser bom. Você tem que resolver esse problema. E a gente, né, se coloca não sei em que lugar melhor, né? Muitos falam assim, nossa, eu queria que o mundo de regeneração acontecesse hoje. Aí minha pergunta é, será que a gente fica? Não é? Então, esses argumentos têm de trazer para a gente esse olhar. Então, no meu dia a dia, né? Será que eu entendo tudo isso? Soberanamente justo e bom, que todos estamos aqui num processo evolutivo, que tivemos um princípio, que o nosso futuro é o progresso espiritual, é ser melhor. Será que eu entendo isso de fato no meu dia a dia, no meu cotidiano? Ou me permito ainda nutrir certos sentimentos porque eu ainda não compreendi isso? Então, quando eu trouxe aqui do soberanamente justo e bom, é um exemplo bem clássico, porque nós nos acometemos muitas vezes com esses sentimentos. Ficamos com raiva do governo, raiva não sei o que lá, raiva do chefe, raiva da família, né? Ou ficamos tristes.
por determinado comportamento de alguém, ou ficamos estupefatos com a guerra, com a barbárie. Não quer dizer que esses sentimentos não vão nos acometer, porque nós estamos num mundo que isso faz parte. Nossa preocupação é se eu alimento isso. E nós vemos hoje pessoas doentes com raiva do governo, com raiva da família, com ódio lá do grupo terrorista XPTO. Isso não é positivo, porque eu não estou entendendo isso, ó. A soberana justiça e bondade, todos estão no seu tempo, né? E aí, qual seria o meu papel? Eu me perco julgando o próximo e não lembro do meu papel, do que eu preciso fazer para mim. E já está fazendo mal para si mesmo, porque nutrir ódio, raiva, mágoa, rancor é fazer um desserviço contra você mesmo. A geratriz desse problema está em nós. Né? Então, a gente entende os princípios, mas na hora de colocar em prática vem o sentimento e vem aquele turbilhão de coisas e a gente faz o quê? Escorrega de novo. Erra de novo, equivoca de novo. Então, eu quis trazer um pouquinho para a gente refletir, repensar, estar mais alerta no nosso dia a dia quanto a esses conceitos que são tão batidos. O que eu estou falando aqui é batido. Né? A gente ouviu desde o primeiro dia que pisou no centro. E a gente ainda continua, às vezes, se equivocando. Né? Bem, são também outros princípios fundamentais, tem mais coisas, né? A evolução dos espíritos, somos criados simples e ignorantes, e a nossa destinação é a perfeição, né? Podem traçar caminhos como base de livre-arbítrio. A gente esquece disso. O outro tem livre-arbítrio. O outro pode demorar a vida inteira para entender um tema. Né? Sim. Talvez nós viemos numa encarnação só para resolver uma questão da nossa personalidade. E olha, se a gente conseguir resolver uma, eu acho que tá de bom tamanho. Né? Senão a gente se perde. Então, lembrar que a vida está nos convidando a convivência com determinadas pessoas, a vivermos certas circunstâncias. Então, estar encarnado em um lugar, num certo tempo, com certas pessoas, tudo isso é programação espiritual para nós desenvolvermos o nosso livre-arbítrio e resolvermos nossas questões. Talvez esse é o ponto maior. O que isso está exigindo de mim? Paciência, né? Proatividade, quer dizer, saia da letargia, resolva, busca, usa sua inteligência, sua cultura, seu entendimento, seu conhecimento espiritual, para que você tenha subsídios para modificar o seu contexto, sua dinâmica, né? É isso que a vida está nos cobrando, digamos assim, esse movimento, né? Esse movimento. Né? Por quê? Usando o nosso livre-arbítrio para o bem, nós estamos contribuindo para o nosso desenvolvimento. Mas o vizinho, problema do vizinho. A gente não está aqui para mudar as pessoas. Se ela aproveitar o embalo e mudar junto com a gente, ótimo. E que nós possamos pensar do mesmo jeito, porque às vezes a pessoa tem uma característica muito positiva e a gente não percebe, não aprende com ela. A gente tem que ter curiosidade. Nossa, por que você pensa assim? Por que você age assim? Por que você resolve as coisas assim? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso antes. Então aprenda com o que a pessoa tem de bom. Né? Que geralmente nós fazemos, buscamos todos os defeitos para falar que a pessoa é pior que a gente. Não é? Ao invés de entender assim, como é que ela tem outras aptidões. Como é que eu posso aprender com essas outras aptidões? Que é fácil para ela, que é natural para ela. Eu fico com inveja, com ciúmes, olha que absurdo. Parece as criancinhas aqui do Montessori, né? Não é? Adulto muda. Não muito, se bobear. Né? Então, ao invés de eu aprender com o que o outro tem, a facilidade que o outro tem para determinado campo, e tentar incorporar isso na minha rotina,
ter essa humildade, né, eu ganho. E quando a gente consegue estabelecer esse relacionamento com as pessoas, nós ganhamos muito. Por quê? Ao invés da censura, da crítica, a pessoa fica mais solta diante da gente, a gente aprende mais com ela. A gente vê com as crianças. Reprime a criança. Reprime, 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 reprime. O que vai acontecer? Chega uma hora que ela não vai falar mais nada. Não vai externar nada, não vai verbalizar nada. Quem perdeu? Todos. Porque aquela criança poderia contribuir. Mas como ela foi podada, né? Ela não compartilha o seu saber, o seu jeito, a sua postura. E com o adulto é a mesma coisa. Né? Então, quando a gente entende que nós somos simples e ignorantes, mas a gente tem uma vida. Qual que é a nossa história? Né? Então, nós sempre temos a contribuir. Né? Que a gente consiga aproveitar esses momentos em família, no trabalho, e estimular isso nas pessoas, para que elas se sintam à vontade de contribuir, de externar o que elas pensam, o que elas sentem, né? Claro, tem coisas que serão estapafúrdias, faz parte, mas se a gente tiver tato, a gente não impede, às vezes, impede completamente a pessoa de se manifestar. Né? E é um respeito, porque nós não somos assim, onde eu posso me manifestar, eu me sinto o quê? Respeitado. Na figura humana. Eu posso expressar o meu pensamento, o meu sentimento, né? Isso é importante para nós. Né? Mediunidade, a possibilidade de comunicação entre os seres que habitam os dois planos. Então, esse é um ponto chave, né? O Espiritismo nasce disso. E vai explicar como funciona esse intercâmbio. Só o Espiritismo tem isso. Né? Então, como é que eu lido com isso? Maneira natural, explicando. Né? Se eu sei desse intercâmbio, o que eu aprendo com esse intercâmbio? Nas nossas reuniões mediúnicas. Não há mortos. Todos vivem, né? Como diria Mateus aí no capítulo 22, versículo 23 a 33. Todos nós vivemos, né? Se eu entendo isso, qual que é a minha relação? É de relação de pensamento, de sentimento. Se é essa relação, como está o meu sentimento? Como estão os meus pensamentos? Né? Para eu estabelecer aqui uma relação cada vez mais profunda com quem? Com quem é bom. Não é isso que nós queremos? Né? E claro, se eu tenho sentimento e pensamento, não só os bons encarnados, os bons desencarnados também. O pessoal místico hoje não fala tanto da lei da atração, só que eles colocam tudo de modo muito místico. A gente não crê, né? A gente sabe como funciona. Sintonia e afinidade. É a lei que rege o universo. Então, não preciso mistificar nada. É assim que funciona. Mas como isso ocorre no meu dia a dia? É nesse esforço nosso ininterrupto de ter um pensamento um pouco melhor, né? De estar focado em coisas positivas, para o nosso bem. Né? Veio pensamento, vai vir pensamentos negativos? Vão. Né? Buda falava sempre muito disso. Não importa, os pensamentos ruins, os sentimentos ruins vão chegar. Então você pode ter raiva, você pode sentir tristeza. O que você não pode? Nutrir isso. Porque uma coisa é você sentir, outra coisa é você alimentar. Essa é a diferença. Senão a gente fica numa guerra. Eu tenho que ser bom, eu tenho que ser puro. Vai virar um martírio na nossa vida. Então, é dia a dia, passo a passo, construindo isso. É uma construção. Hoje nós nos demos conta disso. A gente tem um passado aí que a gente não sabe muito bem. Né? Se hoje, né, como nós trouxemos nessa trajetória do espírito, se hoje eu me vejo ainda cheio de defeitos, e essa aqui, gente, é a nossa melhor versão.
a gente não foi melhor do que hoje. Você pode ter certeza, né? Hoje aqui, todos os acessórios, todos os equipamentos, todos os penduricários estão aqui hoje com a gente, né? E a gente às vezes não fica muito orgulhoso de certas coisas que a gente fez, ou como a gente age. Né? Então, como eu vou construir o futuro? Então, é passo a passo, né? Mas a gente tem que pensar nisso o tempo todo, né? Para a gente não se perder novamente. Continuar nutrindo o quê? Os mesmos sentimentos do passado. Imagina, se eu estou acostumado há 200, 300, 1000 anos nutrir raiva, eu vou conseguir mudar isso hoje? Não. Lembra da tendência? Né? O que eu vou ter que trabalhar? Esse sentimento. Quais são os gatilhos? Né? O que eu vou... Se eu me conheço, o que eu vou trabalhar? Como eu vou me preparar? Como eu vou preparar o meu dia? Para que eu possa ter uma vida o quê? Mais organizada. Porque esse sentimento me desarticula, me desagrega. Não é bom. Então, como eu vou trabalhar para me equilibrar? Né? Então, é um servicinho de formiguinha, dia a dia. E não só a Casa Espírita terá os recursos, que a gente vai falar aqui um pouquinho, mas também os recursos que a ciência tem pra gente. Psicólogo, psiquiatra. Vamos buscar o quê? Resolver. Se a gente já identificou, vamos resolver. Né? Porque se a gente não resolver, vai para o mundo espiritual como? Com o mesmo problema. Aí que está. Não adianta empurrar com a barriga. Né? E se a vida está nos convidando para trabalhar esse sentimento, essa questão, resolva. Resolvendo isso, as coisas começam a mudar. Por quê? Porque eu já resolvi. Né? A gente quer que o mundo mude, que tudo muda, mas quem tem que mudar somos nós. Né? E nós vamos perceber isso muito claramente quando a gente resolve. Eu não sofro mais com aquilo. Aprendi a lidar. O problema continua do mesmo tamanho. A pessoa que eu convivo continua do mesmo jeitinho, chata, implicante, né? Mas, uma frase que eu sempre falo, a outra pessoa pode desencarnar irritante, mas eu não quero desencarnar irritado. Eu escolho ficar irritado. O outro escolhe ser irritante. Eu não quero desencarnar irritado. Então, eu vou trabalhar. O outro é daquele jeitinho lá, que Deus mandou. Né? Então, eu vou trabalhando. A irritação está em mim, não no outro. E aí, a gente vai entendendo isso. E nós vamos percebendo que nós também temos uma parcela de culpa na irritação do outro. O jeito da gente responder, alguma coisa também nós provoca. E a gente começa a trabalhar exatamente esses pontos. Né? Bem, então, reencarnação é outro ponto. Né? O retorno do espírito imortal às experiências físicas através das reencarnações sucessivas. Nós precisamos das reencarnações. Porque é a maneira de a gente trabalhar pontos específicos da nossa psique. No mundo espiritual, talvez nós estaríamos ali em delírio. Porque tudo é muito mais intenso. Nosso passado emerge. Nossa, imagina, todas as histórias de erros e acertos. Né? As culpas. Como que a gente como a gente trabalha com isso? Né? Aí Deus faz o quê? Olha, você vai reencarnar e esse corpo físico vai fazer você esquecer um pouco do seu passado. Vai vir tudo como tendência. Mas você não vai lembrar exatamente o que aconteceu. E você vai conseguir reformular esses sentimentos, reorganizar essas questões sem lembrar totalmente do seu passado. Olha que bênção. Né? E aí a gente vai perceber, às vezes pessoas com reencarnações duras, difíceis, mas seria pior se não fosse esse processo. Às vezes são espíritos que estariam em estado de loucura no mundo espiritual.
e que com a reencarnação consegue ter um alívio, corpo, físico, é como se fosse algo que absorve o choque psíquico, e a pessoa consegue ter um pouco mais de tranquilidade, né? A unidade do plano divino. Na vida universal, tudo e todos são intimamente entrelaçados e se influenciam reciprocamente, devendo a convivência ser harmônica, cooperativa, portanto, que haja respeito a tudo na criação, respeito à vida e ajuda mútua entre todos os seres. Esse é o nosso destino. Nosso crescimento é interdependente. Lembra? Nós não somos seres, nós somos criados simples e ignorantes. Nós não temos a perfeição. Se eu aproveito o relacionamento, qualquer nível, qualquer esfera que eu tenha, eu aprendo. Como eu falei, o outro tem uma qualidade que às vezes eu não tenho. Se eu estou atento, eu vou aprender. De novo, aquela pergunta, como é que você resolve? Como é que você pensa isso? Né? E na nossa vida de relacionamento, se eu percebo que eu tenho uma facilidade, eu estimular o outro também. Trazer um exemplo, né, da vida doméstica, né? Os casais. O que geralmente a gente faz para facilitar a nossa vida? O que tem facilidade com a parte financeira faz o quê? Toma finanças de casa. O outro tem facilidade lá com a comida, faz o quê? Toma os afazeres alimentares. E o que a gente faz? Não deixa o outro aprender. Por quê? Porque é cômodo. É rápido. Né? Não. Deixa o outro também. Vai lá cozinhar. Queima. Mas faz parte. Né? A gente ficar atento, porque às vezes a gente toma as tarefas pra gente e impede o crescimento do outro. Aí eu crio o quê? Uma relação de interdependência. Que não é bom. Né? Por quê? Sou o espírito imortal. Aí o outro desencarna, cria o obsessor do almoço. Né? Toda vez que a pessoa queimar o arroz, vai lembrar de quem? Da pessoa que fazia o almoço perfeito. Não é? Mais ou menos assim. Então, a gente perceber esses detalhes. Tudo isso dá muito trabalho pra gente. Né? E nós sempre queremos fazer o quê? Organizar. Ter agilidade, falta de tempo. A gente pensar um pouquinho nisso com mais profundidade, né? E não tirar do outro isso, porque vira uma dependência mesmo. Né? E aí desencarna, a pessoa está desarticulada. O outro sempre tomou conta das finanças, o outro desencarnou, aí vai fazer o quê? Vai entrar no cheque especial. Então é importante isso. E mostra, olha, pensei nisso, é assim que eu penso. É assim que eu executo. É fácil. Né? Então, eu trouxe um exemplo muito tosco, mas a gente pode aproveitar várias questões. Tem as questões emocionais, como a gente resolve. Como eu controlo? Todo mundo tem frustração, mas por que um se debulha lá, né? Cai no chão e o outro consegue, de certa forma, ter um pouco mais de equilíbrio? Então a gente vai aprender, olha, quando isso acontece, eu faço assim, 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 para mim deu certo. Deu certo. Então você pode dar também. Cada um vai ter que buscar o seu meio termo. Né? Bem, então, essa reencarnação que é algo muito importante para a gente, e essa unidade. Bem, práticas espíritas, né? Já que a gente está trazendo também sai um pouquinho do contexto individual para mais para o contexto coletivo, né? Então, a casa espírita é esse lugar onde nós vamos nos encontrar, né? Com foco, né? E a primeira coisa que ele vai falar é: o que fazem os adeptos do espiritismo para adorar a Deus e cultivar as coisas do espírito? Né? Então, nosso olhar é o espírito. Então, quais são os meios que a casa espírita vai ofertar para quem está chegando perceber isso, notar isso? E quando as pessoas chegam à casa espírita com seus sofrimentos, elas estão despedaçadas emocionalmente, né? Cansadas espiritualmente, né? Ou com N problemas, né?
E a gente vai ter que falar de espiritualidade, mas eu preciso fazer o quê? Primeiro, acolher essa pessoa, né? Então, o Espiritismo é uma religião, porque vai resgatar os preceitos de Jesus, que é o que vai nos dar suporte moral, espiritual, né? Mas esse conteúdo, esse entendimento que nós temos, né, filosófico e científico, ele, de certa forma, vai ter que ser passado para a pessoa começar a se reestruturar, né? Mas, no primeiro momento, a gente precisa acolher esta pessoa, né? Então, estudo doutrinário é um ponto importante? Sim, porque aquele, de novo, é o que vai fazer, num segundo momento, a pessoa entender que ela é um ser imortal, que ela está no mundo de provas e expiações, né? Mas adianta eu falar isso no acolhimento fraterno? A pessoa vem lá, com um problemão no acolhimento fraterno, familiar. Aí eu falo para ela, se fosse doutrinariamente assim, ó, retinho, isso é lei de ação e reação. Você fez coisa errada no passado, por isso está nessa família aí. Isso é verdade? Isso é verdade. Mas é uma descaridade. A pessoa está emocionalmente abalada, desestruturada. Como é que eu vou falar um negócio desse para a pessoa? Né? Então, o primeiro momento é do acolhimento. Então, o acolhimento fraterno é um momento muito importante. Aliás, são momentos muito importantes. Né? Que não é só uma vez que a gente vai passar pelo acolhimento fraterno. Né? O passe, né? A fluidoterapia também é um recurso que nós conhecemos. E muito importante, porque a pessoa vai precisar se reequilibrar energeticamente. Por quê? Se eu estou desequilibrado emocionalmente e espiritualmente, como está meu perispírito? Desequilibrado. Lembra? Pensamento e vontade coordena todas as minhas células. Se o corpo está em desalinho, o corpo também está fatigado. Porque o corpo está fazendo o quê? Lutando para a pessoa ter o reequilíbrio energético. Corpo. Lembra do fluido vital? Só que há quanto tempo a pessoa está se arrastando até chegar na casa espírita? A gente não sabe. Mas ela está anos lutando contra aquilo. Ela está completamente desarticulada. O que o passe vai fazer? Articular o perispírito dela. Reorganizar os centros de força, reorganizá-la fluidicamente. É um paliativo mesmo. É um pronto-socorro. Mas o que acontece? É um buster, como fala agora o pessoal tá famoso, né? É aquela bomba de energia que o corpo vai precisar. Aí o corpo reanima. Nós percebemos muito isso no passe. A pessoa chega verde, no passe, sem cor, sem tono, sem nada. Sai coradinho. Às vezes sai sorrindo. Nós vamos percebendo como isso funciona. Claro, a presença evangélica vai ajudá-la o quê? Nesse conforto afetivo, emocional, que ela precisa. O evangelho, né? Bem-aventurados os aflitos, para falar da bondade, de que a pessoa não está sozinha. Gente, tudo isso traz ânimo para a pessoa, né? Então, a preleção bem feita, né? A oração, através da oração, da oratória, né? A oração quer dizer orar por esta pessoa, para que ela reencontre equilíbrio, que ela reencontre forças, porque ela vai precisar se recompor. Ela que vai precisar se recompor. Nós contribuímos, colaboramos, auxiliamos, mas quem é que tem que fazer o serviço? Somos nós. Porque a experiência é da pessoa. O livre-arbítrio é dela. A gente estimula, igual amigo espiritual, né? Como o amigo espiritual fala pra gente, ó, vamos, coragem, é isso mesmo, tô aqui com você, presta atenção. Mas quem é que toma a decisão? Quem escolhe? Nossa. Né? Nós vamos fazer esse mesmo papel, só que encarnados. Né? A gente vai ser o amigo espiritual ali da pessoa meio que postiço, né? No acolhimento fraterno, no passe. Né? Então a gente precisa ter esse olhar de caridade.
Isso é ter caridade com a pessoa, né? Depois que ela estiver mais estabilizada, depois que ela estiver mais centrada, aí sim a gente vai encaminhá-la para os estudos. Para que aí ela tire as conclusões do que ela está passando. Mas não dá para a gente jogar isso para ela no primeiro momento, né? Sofrimento, né? Perdeu o parente importante, está lá vivendo luto. Nossa, mas a pessoa vive, ela é espírito, fica tranquila. Nós sabemos disso, né? Qual era a relação que aquela pessoa tinha com aquele parente? Porque uma coisa, se nós tivéssemos uma relação carnal com aquele parente, sabe? Só nasceu na mesma família. E se eu tenho um vínculo espiritual com aquela pessoa? Se aquela pessoa que me deixou aqui por enquanto é da minha família espiritual, e eu vou sentir a dor da separação. Meu luto vai ser mais demorado, né? Quando não, a gente tem que ouvir isso dos espíritas. Nossa, mas você não aprendeu? Quem nunca ouviu? Nossa, mas espírita, sabe tudo disso, por que está sofrendo? Mas não cabe a mim qual é o nível de entendimento que a pessoa absorveu. Definir. O que cabe a nós? Acolher a pessoa na sua dor ou na sua limitação. Né? Como Jesus falou. O que queres que eu faça? Né? Às vezes a pessoa só quer que a gente fique do lado dela, quieto. Né? Então, nós vamos ter que aprender. Olha que interessante que a doutrina espírita nos promove. Aprender a lidar com as outras pessoas. A gente tem um conhecimento? Temos um conhecimento, mas o que nós vamos fazer com ele? As abordagens serão muito, muito diferentes de acordo com a pessoa, com o drama. E isso é desenvolvimento humano para nós. Desenvolver esse tato, esse timing, né? Quando falar, quando envolver, quando silenciar. Tudo isso faz parte desse nosso desenvolvimento humano. Como os amigos espirituais fazem com a gente. Às vezes só se aproxima, não tem que falar nada. Precisa só do fluido, presença, né? Então, nós também vamos aprender a fazer isso, né? A fazer isso. Então, as práticas espíritas são simples. O intercâmbio mediúnico, desculpa, importante, né? Dos espíritos relatando para a gente o que eles viveram, como eles estão no mundo espiritual, e isso precisa ser proveitoso para a gente na reunião mediúnica. Será que eu estou no mesmo caminho? Está lá, espírito todo nervoso, todo desarticulado. Por quê? Porque cultivou mágoa, ressentimento do parente, que fez... Às vezes exatamente o que fez com a gente, que roubou, passou a perna nele, ele cultivou aquele ódio mortal, tá lá. Mesmo ódio, nervoso, reunião mediúnica. Né? Será que, às vezes eu não tenho aquilo na mesma magnitude, mas tenho ainda o mesmo sentimento que ele? Vamos trabalhar. Tá mostrando, ó. Tá dando comprovação de como ele está lá no mundo espiritual. Né? Então, gente, esse proveito, se nós estamos realmente aproveitando tudo isso, esse conhecimento que nós temos para o nosso dia a dia, né? Então, se a gente pode chegar a alguma conclusão, né, hoje, né? O Espiritismo faz o que conosco? Conclama o homem a ter fé. Porque tem coisas que nós não vamos entender, mas nós precisamos compreender que está tudo sob jurisdição divina. Né? E aí, se eu não consigo compreender, eu volto para o meu papel. Isso é importante. Né? O que a vida quer da gente? Eu sempre trago isso. Qual que é o meu papel? Porque mudar o mundo, eu não vou conseguir. Tem tempo, lembra? É um tempo que a gente não sabe mensurar. Agora, no meu microsistema, eu consigo ter alguma ação. Então, qual é o meu papel? Papéis que eu digo é assim:
Eu sou um bom filho? Papel de filho. Quais são os papéis que a vida me emprestou? Tá, papel de filho. Papel de irmão. Será que eu sou um bom irmão? Papel de líder no trabalho. Será que eu sou um líder ok? Será que alguém tem alguma coisa a reclamar? Lembra Santo Agostinho? No centro. Será que eu tenho um bom papel, né? Quais são as minhas habilidades? Estou colocando isso em prática? Estou conseguindo fazer isso crescer? Então, é o que a vida está me apresentando. O papel do doente. Será que eu sou um bom doente? Ou será que eu sou aquele doente que resmunga, que reclama, que bate? Que malsina o remédio? Né? São papéis. A vida me apresentou isso. Com esse conhecimento espiritual, como eu estou lidando com esses papéis? Né? Então, traz uma análise para a gente. Né? Isso é ter fé. É crer na vida espiritual, mas o ajuda a chegar a essa fé pelo saber. Então, nós sabemos como funcionam as coisas. Então, nossa responsabilidade é maior. E responsabilidade perante o quê? Nós mesmos. Porque Deus é tão inteligente que colocou a sua justiça na nossa consciência. Eu preferiria o homem de barba para me bater. Ó, você foi culpado porque fez isso, isso, isso. Então, é melhor do que o tormento estar aqui, ó. Você não fez o que você podia. Você sabia, você tinha recursos, você tinha inteligência e você não fez porque você optou por não fazer. Ah. E aí vem a culpa, o remorso, né? É mais duro, né? Mas é assim que funciona. Então, por isso que esse nosso saber, esse nosso entendimento, o que estamos fazendo? Isso eu quis trazer a pergunta. O que fazer? Colocar isso em prática no nosso dia a dia. A vida nos convida todos os dias. Todos os dias são diferentes. Se todos os nossos dias estão sendo iguais, eu estou perdendo a capacidade de percepção do meu dia. Porque nenhuma pessoa é igual todo dia. Não são as mesmas situações que se apresentam todos os dias. Né? Eu posso conviver 24 horas com aquela pessoa todo dia. Ela vai acordar um dia um pouquinho mais murchinha. Será que eu estou percebendo? Será que eu estou envolvendo? Né? Algo aconteceu? Né? Então, esse conhecimento vai trazer um raciocínio para a gente sobre esses assuntos espirituais, sobre a nossa vida material, né? E isso vai trazer o que? A busca da nossa verdade. Isso vai trazer o quê? Liberdade para a gente, da nossa ignorância e dos nossos erros. Então, quando eu me empenho nesse processo, que é dioturno, né? Eu me sinto o quê? Realizado. Sabe a famosa felicidade que está todo mundo buscando? Está dentro da gente. Que essa felicidade de autorrealização. De eu entender a minha vida, o meu papel, onde eu estou inserido, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. O que eu posso fazer ou não com as pessoas que estão... Lembra? No relacionamento é assim, ó. Eu aprendi que com essa pessoa eu vou até aqui. Não tem mais para onde eu ir. Há uma limitação do outro. Não adianta eu pressionar, não adianta eu ficar cobrando. É ali, ó. E aí eu fico o quê? Tranquilo. Porque eu aprendi qual que é o meu limite. Qual que é o meu lugar. Até onde eu posso ir. Eu não sofro mais. Mas isso demanda tempo, desgaste emocional, uma série de coisas. Mas aprendo. A gente vai aprendendo. Né? Vai aprendendo assim, ó, o que eu não quero mais. Isso eu não quero mais. Isso eu não aceito mais. Não de forma radical. Isso aqui, eu já percebi que isso aqui não é bom para mim. Não quero.
né? E decisão, né? Tomar as nossas decisões, né? Então, o que eu queria trazer para a gente nesse olhar, né? Para a gente não se desanimar do esforço da nossa evangelização, né? Com o testemunho da própria vida. A vida vai trazer esse testemunho para a gente, esse entendimento, né? Pede-nos ao Emmanuel, no livro Ave Cristo, que o exemplo dos filhos do Evangelho, nos tempos pós-apostólicos, quer dizer, os mártires, né? Nos inspire hoje a simplicidade e o trabalho, a confiança e o amor com que saibam abdicar de si próprios em serviço do Divino Mestre. Que saibamos quanto eles transformar espinhos em flores, pedras em pães nas tarefas que o alto depositou em nossas mãos. Quando eu falo tarefas, é de modo geral, tarefa de ser pai, de ser amigo, de ser mãe, filho. São tarefas, lembra? São os nossos momentos, né? Então, que nós busquemos essa pessoa que vai fazer essa transformação, né? Cada dia, no labirinto da vida humana, adentramos em complexos meandros de costumes e hábitos, de ideias e atitudes, onde mora o monstro do egoísmo, do materialismo e da violência. A gente entende isso. É um labirinto que a gente pode ficar preso nele. Então, se eu fico nessa onda de ódio, onda de depressão, onda de desesperança, fique preso nesse labirinto do dia a dia, cotidiano da vida, das outras pessoas que não nutrem as mesmas convicções que a gente, mas se a gente ainda se permitiu contaminar com isso, né? Confiemos, porém, na doutrina espírita. A Ariadne simbólica, ela nos entrega um fio forte e salvador, o pensamento do Cristo, escoimado de erros da ignorância, sem os erros da ignorância, né? E das deturpações da má-fé. Guiados por esse divino fio, avancemos, confiantes e corajosos, decididos a vencer as próprias imperfeições e a socorrer os mais frágeis, para todos encontrarmos paz e felicidade. Acho que é esse o nosso desafio de vida. Esse entendimento da doutrina espírita, né, desse conhecimento, nos dar uma base sólida para a gente ter convicção, ter fé. Para a gente ter certeza das nossas atitudes, das nossas escolhas, porque isso vai trazer uma tranquilidade para a gente íntima, e nós vamos também poder socorrer aqueles que estão sem esse entendimento, sem esse conhecimento, né? E eu ia retomar o poema, frase a frase, porque ele é muito importante. O Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte. E é realmente. Eu sempre agradeço que nessa encarnação nascer espírita, de ter acesso a esse entendimento, a esse conhecimento. Eu não sei onde eu poderia estar. Seria mais um desesperado aí do mundo, certamente. Né? Porque é luz mesmo, para nossa alma, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. Só ela traz essa certeza para a gente. Como que vai ser a morte? Depois da morte, né? É uma fonte generosa de compreensão compassiva. Verdade, esperando o nosso tempo. Não é? O nosso tempo. Derramando em toda parte o conforto da água viva. O Evangelho, a luz do Espiritismo, é um conforto eterno para a gente. É o templo da caridade em que a virtude oficia. Realmente, quando nós estamos aqui unidos, né? Na casa espírita, nós estamos buscando o quê? O melhor da gente. E isso posto em caridade, para o melhor, para o outro, né? Então, é um ofício a casa espírita. Oficia a bondade que está em nós, através do trabalho, né?
é onde a bênção da bondade é a flor da eterna alegria. A gente sente esse aconchego, né? Quando isso é real, há um aconchego, alimenta a nossa alma. A árvore é árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. Traz isso, nos alimenta, realmente nos acolhe, né? A árvore, a sombra, né? O fruto. É claridade bendita do bem que aniquila o mal. O mal em nós. Esse entendimento de vida, de moral, nos traz a certeza, a convicção de como devemos caminhar pelo mundo. Aniquila o nosso mal, né? O nosso mal. O chamamento sublime da vida espiritual. Porque expande esse olhar nosso de ser imortal. Se buscas o espiritismo, norteia-te em tua luz. Então, de novo, né? Que a nossa vida seja norteada, a gente não esquecer isso. O que fazer com esse norte, né? O espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Então, que Deus nos ampare mais uma vez e que a gente tenha sempre essa convicção e forças para mudar, para melhorar. É o convite à reeducação do espírito. Essa é a função do espiritismo. E quando a gente fala educação, é a nossa, não do vizinho. Né? Que Deus nos ampare nesse processo. E que até a próxima, até o próximo convite. Nós agradecemos ao Alex, né, pela palestra, pelos ensinamentos, as reflexões que ele nos trouxe nessa manhã. E vamos fazer então a nossa prece de encerramento, para que a gente possa retornar aos nossos lares e buscar aplicar sempre na nossa vida, né, cada dia. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que pudemos refletir nessa manhã, que nos sirva de ensinamentos, de combustível, para que possamos trilhar as nossas vidas, os nossos passos, buscando construir o amor, a paz em nosso ser, em nosso coração, e transmitirmos isso àqueles que convivem conosco, que passam pelas nossas vidas, nos ambientes aonde penetrarmos. Agradecemos aos espíritos amigos, que estão sempre ao nosso lado, que eles continuem nos incentivando, nos fortalecendo, nos guiando os passos na senda do bem, do amor, da humildade. Obrigado a Jesus, esteja conosco agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Então agradecemos a todos que estiveram aqui conosco, também pela internet. A palestra fica gravada no Facebook do Vovô Nestor. Quem quiser depois ouvir novamente, vai estar disponível, tá bom? E convidamos então para um próximo domingo, para uma próxima palestra, estarmos reunidos novamente. Uma boa semana a todos. Vão em paz. Obrigado. Tchau, tchau.